Olá, vamos resolver esse exercício. Vamos ler duas esferas idênticas de massa igual a 100 gramas. Então vamos anotar aqui, né? A massa, 100 gramas, já vou passar para quilograma, tá? 0,1 quilograma. Estão dispostas em equilíbrio, isso é muito importante, tá? Então elas estão em equilíbrio. Isso quer dizer que a soma vetorial das forças que atuam é igual a zero. Como mostrado na figura abaixo. Uma das esferas está presa a um fio ideal de massa expressível, inextensível e sem carga elétrica. Então, o fio não tem carga elétrica. Agora, as esferas têm, cada uma é carga Q. Q e Q. Acho que eu pulei ali, né? E carga Q estão dispostas em equilíbrio. Considerando que o comprimento do fio é de 50 centímetros, então o tamanho do fio aqui, ó, 50 centímetros aqui, ó. E a distância entre as duas cargas, 30 centímetros, então essa distância aqui, ó, 30 centímetros, aqui é 90 graus, né? Assinale o que for correto. Então vamos analisar a afirmação de valor 1. Esse tipo de questão, como resposta, você soma o valor das afirmações corretas. Então aqui olhando, a gente já tem aqui um triângulo retângulo, 30, 50. Então aqui, né, já dá para saber que a altura aqui é 40. Que fica 3, 4, 5. Então 30, 50, 40 centímetros. Então, na afirmação 1, ele quer a carga elétrica. Quanto vale a carga elétrica das esferas? Eu consigo achar desenhando as forças. Então vamos lá, vamos desenhar as forças que atuam na carga 2. Que daí eu sei que ela está em equilíbrio, a resultante é zero. Então eu vou ter a força-peso puxando ela para baixo, que é a força-peso, que eu calculo fazendo o mg, né? Vou ter a força de tração em cima do fio. Então tá aqui a força de tração, ó, em cima do fio. Para ela se manter em equilíbrio tem que ter outra força, né? Pelo desenho das forças aqui dá para ver, que é a força elétrica. Como elas são cargas de mesmo sinal, a força elétrica entre as duas é de repulsão. Vai ter lá na outra também, né? Mas eu estou analisando a Q2 aqui. Então eu sei que são essas três forças. A carga vem da força elétrica, né? Na força elétrica eu tenho aquela carga ali. Ou eu faço por decomposição, eu posso decompor a tração e decompor, né, em x e y, ou por soma de vetor, tanto faz. Eu vou fazer por soma de vetor. Mas é particular, só porque eu gosto. Pode fazer por decomposição também. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ, ó. E aí eu sei, ele falou que está em equilíbrio as esferas. Então, eu sei que a soma vetorial das forças tem que dar zero, que é a primeira lei de Newton, né? Um corpo em equilíbrio, a soma das forças, a força resultante é igual a zero. Então, se eu somar vetorialmente tração mais peso mais força elétrica, tem que dar zero. Pega as três forças e monta a figura da soma dos vetores, ó. Você podia decompor, tá? Tanto faz. Eu particularmente gosto de fazer soma. Então vou pegar ali, ó, a força de tração que está para cá. Vou copiar aqui. Aí vou somar vetorialmente, ó, tração mais peso. Aí vou desenhando uma na frente da outra, né, ó, sem alterar as características, direção, sentido e intensidade. Mais F, ó. E aí, como é igual a zero, a figura da soma dos vetores tem que fechar. Aqui é perpendicular, ó. São dois triângulos semelhantes, ó. Esse triângulão aqui, ó, né, semelhante a esse. E aqui é o ângulo θ, ó. Eu sei que são semelhantes porque a tração é em cima do fio, então a tração aqui é como se fosse o fio, peso é vertical para baixo, né? E a força elétrica é para a direita. Então o peso eu tenho, que é mg, ele deu a massa, o G é 10. E quero a carga.
Então a carga está aqui na força elétrica. Então eu vou relacionar força elétrica com peso. E esse ângulo eu tenho também, né? Que o triângulo é 3, 4, 5. Então vou fazer por tangente. Então posso escrever que a tangente daquele ângulo, que eu tenho a tangente ali, né? Ó, 30, 40, 50. Vai ser igual a cateto oposto F por cateto adjacente P. Ó, acabou, né? Então vai ficar F igual a peso vezes a tangente do ângulo. Acabou. Então fica F. Aí já vou colocar, tá? F é a lei de Coulomb. Lei de Coulomb é K, que as duas cargas são iguais, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Peso é mg. E a tangente do ângulo eu tenho ali. Então agora é só substituir, ó. K é 9 vezes 10 a nona. Q vezes Q aqui é ao quadrado, né? É isso mesmo. E aí a distância entre as duas cargas, ó, vou olhar no triângulo aqui, ó, a distância entre as duas cargas, ó, é o 30 centímetros, passa para metro, tá? Então vai ficar 0,3 ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Igual a massa, deixa eu olhar que eu anotei aqui, ó, 0,1 kg. 0,1 vezes a gravidade, né? Que é igual a 10. Aí a tangente do ângulo, ó, é 3 por 4, né? Ou 30 por 40, tanto faz, ó. 30 por 40, né? Ou 3 por 4. Então tá aí, acabou. Aí você tem a carga, né? Eu já vou colocar a resposta, porque essa é uma questão longa, tá? Para ela não ficar muito longa. Então desenvolva, né? Ó, 10 vezes 0,1 dá 1. 0,3 ao quadrado, 0,09, né? Multiplicando, dividindo, ó, 9 com 9 aqui vai dividir, não tá difícil, né? Então, termina aí, você vai ver que o valor encontrado fica o raiz de 30 por 2, eu fiz antes, né? Vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa é a resposta aqui, ó. Essa, né? Aí deixa eu ler lá para ver se é isso que ele está afirmando. É isso. Então concluo, ó, a afirmação de valor 1 é verdadeira. Vamos analisar agora de valor 2. Nessa afirmação, ele está pedindo a força de tração no fio. Então determina aqui para mim, ó, quanto vale a tração. Aí, utilizando a afirmação 1, né, as forças desenhadas, o triângulo, 30, 40, 50, o ângulo θ, e a soma dos vetores, ó, né, força resultante 0, tração mais peso mais F igual a 0, como eu fiz. Então, sai também pela soma dos vetores. Eu tenho a força-peso, então isso aqui eu tenho, que é mg, eu quero a tração e tenho o ângulo tem aqui, ó, 3, 4, 5. Então eu posso fazer cosseno desse ângulo, né? Então cosseno desse ângulo que eu estou trabalhando, ó, vai ficar P, né? Sobre T. Aí acabou, né? É só substituir os valores, ó. Eu sei então que a força de tração vai ser igual a peso, que é mg, já vou pôr mg, tá? Por cosseno do ângulo, né? Então vai ficar a força de tração igual, a massa é 0,1, né? G vale 10, e o cosseno desse ângulo, ele vai ser 40 por 50, né? Ou 4 quintos, né? Então vai ficar por 4 quintos. Legal? Então isso vai ficar, essa tração, ali vai dar 5 quartos, né? 5 quartos é 1,25. Na afirmação 2, ó. Deixa eu ver ali, exatamente isso que ele afirmou. Então a afirmação 2 também é verdadeira. Na afirmação 4, ele fala: se as cargas forem colocadas em contato, depois de separadas, a força elétrica entre elas é obrigatoriamente 0. Não, né? São duas cargas idênticas, Q e Q, que ele falou no enunciado.
Então, se a gente coloca elas em contato, Q e Q em contato, vira eletrização por contato, né? A carga final de cada uma delas vai ser a soma dividido por 2, ou seja, vai ser Q por 2. Então eu vou ter uma esfera com carga Q sobre 2 e outra esfera também com carga Q sobre 2. Então continua havendo a força de repulsão entre elas. Não vai ser com a mesma intensidade que era, mas a força não é zero. Então a afirmação de valor 4 é falsa, né? Porque elas não se neutralizam. Na afirmação de valor 8, ele fala no ponto médio entre as duas cargas, então eu estaria aqui, ó, no ponto médio, né? Essa distância aqui é igual a essa. Então são duas distâncias iguais, chamar de D e D. O campo elétrico total é nulo. Sempre que ele falar campo elétrico, só campo elétrico, você considera o vetor campo elétrico. Isso é verdade, né? Porque ó, essa carga, ela é Q positiva. Essa carga também, Q positiva, então elas são iguais. Se eu considerar o vetor que cada carga cria, o vetor campo elétrico lá no ponto médio, ó, essa carga, ó, vai criar um vetor ali de afastamento em relação a ela igual a E. Se eu pegar essa outra carga aqui, ó, lá no ponto também, ela vai criar um vetor de afastamento em relação a ela igual a E também, né? Vou colocar menos E porque é o vetor oposto, mas a intensidade é igual. Porque as duas cargas são iguais e a distância delas até o ponto também é igual. Para te lembrar, né? Vetor campo elétrico a partir da carga fonte, as duas estão funcionando como fonte. É K módulo da carga fonte por D ao quadrado. Então o K é constante, a carga é igual para as duas e a distância até o ponto é igual para as duas, concluo, esses dois vetores se anulam. Concluo, no ponto médio o vetor campo é nulo, é zero. Então a 8, ele falou isso, a afirmação de valor 8 é verdadeira. E a última, de valor 16, ele afirma a força elétrica trocada entre as cargas é 0,75. Você não precisa usar a lei de Coulomb. Pela soma do vetor, pelo triângulo, né, da soma do vetor, que eu já fiz lá na afirmação 1, usei também na afirmação 2, você já acha elétrica. Eu acho que é mais rápido, mais fácil. Então determina essa força que é a força elétrica trocada entre elas. Dá para fazer pela lei de Coulomb também, mas não sei, eu acho que pelo vetor é mais fácil. Então pense, ó, eu tenho tração, tenho peso, tenho F, pode escolher, né? Eu vou usar F por P de novo, que é tangente desse ângulo, né? Esse ângulo eu tenho. Então vai ficar assim, ó, tangente do ângulo, que é ó, 30 por 40, né? Cateto oposto por cateto adjacente, ou 3/4. Vai ser F que eu quero por P. Então o F, ó, vai ser igual a P tangente do ângulo. Aí o F é o que eu quero. Então ficou muito parecido com a 1, né? O F vira mg tangente do ângulo. Acabou. Então vai ficar F, a massa é 0,1, o G é 10 e a tangente do ângulo, ó, 30 por 40, ou 3 por 4, né? Dá na mesma. Então vai ficar 3/4, né? Que dá 0,75. Então F é igual a 0,75 newtons. Então a afirmação de valor 16 também é verdadeira. Aí esse tipo de questão, na resposta final, ele pede a soma. Então aqui iria ficar assim, ó, a soma, né? É a 1 mais a 2, a soma das verdadeiras, mais a 8 mais a 16. A resposta, então, é 27. Legal? Espero que você tenha entendido. Um abraço, bons estudos.